Olá meus amigos e sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso canal. E a aula de hoje é bem aleatória, tá? Eu sei que nas últimas aulas da quarentena do alemão a gente veio estudando várias notícias, algumas com nível de dificuldade mais leve, outras mais avançadas. Teve aula de meia hora, teve aula de uma hora. Na última aula eu fiz uma aula mais para o nível básico, revisando bastante o aspecto de pronúncia, algumas conjugações mais básicas de verbo, algumas expressões mais simples. Eu percebi que a galera gostou bastante. Na aula de hoje eu trago aqui uma expressão que muita gente vai querer aprender. Você com certeza vai querer aprender a dizer isso em alemão. E eu tive a ideia de gravar isso aqui. Opa, que é isso aqui? Eu tive a ideia de gravar isso daqui porque ontem eu estava jogando, gosto de jogar no computador, claro, né? Tava jogando um jogo lá, era o Sniper Elite 4. Então você é um atirador lá contra um monte de nazistas, você se infiltra no acampamento lá e tem que ficar eliminando os nazistas. E conforme você vai fazendo os disparos, né, os nazistas começam a te caçar ali no jogo e eles começam a conversar, falar, será que ele tá ali, será que ele tá lá? Qual que é a posição dele? Isso em alemão, tá? E de repente um deles solta a frase, né, só tem um jeito de descobrir isso. E quando ele falar isso, eles correm na sua direção. Ou seja, só tem um jeito de descobrir a posição ali do atirador dentro do jogo. Eu achei bem interessante essa frase. Eu pensei, a galera vai querer aprender isso daqui, tá? Como dizer em alemão, só há um jeito de se descobrir isso. Só há um jeito de descobrir isso daqui, entendeu? É uma frase que pode ser usada em diversas situações e que é uma frase um tanto simples, eu posso dizer, é uma frase ok para ser usada no dia a dia, mas que envolve muitos aspectos, né? Essa única frase permite a gente a revisar muitos aspectos da língua, a ver muitas pequenas estruturas ali dentro. Então, vamos ver como dizer só há uma maneira de descobrir isso. Como se diz isso em alemão? Você tem alguma ideia de como dizer isso daqui em alemão? Se você já tem ideia de como dizer isso daqui em alemão, significa que você já tem um nível razoável na língua, tá? Vamos colocar a frase aqui embaixo para a gente conseguir alinhar ela com a nossa construção em... porcaria, sai. Com a nossa construção em alemão. Primeiramente, tá? Como nós vamos começar a construir esta frase aqui em alemão? Nós começaríamos a montar essa frase em alemão usando a expressão em alemão que significa existe. Tá? No alemão, nós não temos um verbo que significa literalmente existir. Existir. A gente usa a expressão, eu vou deixar tudo em maiúsculo aqui, tá? Para você pegar com mais clareza. Nós temos a expressão es geben, tá? Es geben. Essa aqui é a expressão em sua forma mais cru, digamos assim, né? Em sua forma original. Nós não vamos usar ela assim. Mas o que nós temos aqui? Nós temos o verbo geben, que significa dar, e a palavrinha es, que nada mais é do que a terceira pessoa do gênero neutro. Ela é meio parecida com o it do inglês, tá? Então, quando a gente diz isso daqui, estamos dizendo que algo se dá. Es gibt, es geben, ok? Algo se dá, algo está dando. É assim que a gente diz existir em alemão. Não temos um verbo do tipo existieren, tá? Talvez você encontre algo parecido, mas não é assim que a gente diz existe ou há, né? Até porque o há aqui ele tem o significado de existir. Então não é assim que a gente diz existe em alemão. A gente usa essa coisa esquisita aqui, es geben. E como a gente está falando, né, existe só uma maneira, né, uma terceira pessoa do singular, uma maneira, esse verbo ele vai se conjugar na terceira pessoa, mesma coisa que no português, né? Existe só um fulano, existe só uma coisa, então é terceira pessoa. Tá legal? Então você vai conjugar o verbo geben na terceira pessoa. Você nota que é um verbo que ele sofre algumas alterações de seu radical. Você de geben vai para gibt. Es gibt. Es gibt. Es gibt. É assim que você fala existe em alemão, tá? Es gibt. Existe. Existe.
somente o só, então você nota que o verbo existir vem antes, no começo da frase, na forma de es gibt, tá? Es gibt. O só em alemão, só, somente em alemão. Eu vou fazer uma lista aqui embaixo, hein? Ó, es gibt, para você anotar aí no seu caderno. Tá difícil hoje, viu? Es gibt, existe, tá? Vai anotando aí no seu caderno. Es gibt, e aí você precisa só, somente. Como dizer só, somente em alemão? Nur, nur, somente, só. Es gibt nur, existe só, existe somente. Como dizemos uma maneira em alemão? Em alemão, nós vamos usar a palavra caminho, tá? Nós usamos a palavra caminho, Weg, caminho, tá? Que pode ser usado também como maneira, Então, caminho, es gibt nur, e aí, antes da palavra Weg, né, quando a gente vai dizer somente uma maneira, a gente precisa do artigo ein, do numeral ein, para dizermos uma maneira. Detalhe aqui é que a palavra caminho em alemão é do gênero masculino, der, e aqui nós estamos trabalhando com uma frase no acusativo, porque nós temos o verbo existir no comecinho dela. Então, quando estamos dizendo existe somente uma maneira, a palavra maneira meio que está ali sob a ação do verbo existir. Então, ocorre a declinação no acusativo do artigo indefinido ein, tá? Se você for dizer somente uma maneira, um caminho em alemão, sozinho, você diz ein Weg, um caminho. Nós, como temos um verbo regendo esta palavra em alemão, a gente declina a preposição, né? O artigo indefinido ein no acusativo. E a declinação no acusativo nada mais é do que adicionar as letras e, n na frente desse artigo. É só isso, tá? O acusativo, ele é meio que a mesma coisa que o nominativo, menos o masculino. Tá legal? Você somente artigos definidos e indefinidos que antecedem uma palavra, ou adjetivos, né, que antecedem uma palavra masculina, recebem as letras e, n. Isso é o acusativo, porque tem verbo na frase. O acusativo é a forma em que nós acusamos, né? A forma quando algo está sob uma acusação, mais especificamente sob uma ação de um verbo. Então, inicialmente nós teríamos ein Weg, um caminho. Como temos o verbo es gibt aqui, né? Existe, nós declinamos o artigo indefinido ein. Es gibt nur ein Weg. Existe somente uma maneira. Beleza! Metade da frase aqui foi construída. E com isso daqui, o cérebro de muita gente fritou, tá? Fritou na metade da frase. E ainda falta a outra metade. Na outra metade que o bicho pega, tá legal? Es gibt nur ein Weg. Existe somente uma maneira do quê? E aí, né, ele conclui dizendo o seguinte: das, isso, e, por último, o verbo descobrir. Porém, das em alemão é isso, tá? Das em alemão é isso, isto. E descobrir em alemão, o verbo descobrir em alemão, agora você presta bastante atenção, tá? Vou te ensinar duas palavras aqui que compõem o verbo descobrir, porque se eu colocar ele inteiro aqui vai assustar você, que é um palavrão. Então vou colocar duas palavras aqui. Vamos ver se você reconhece elas. Finden. Esta palavra soa semelhante para você, soa familiar? Finden em alemão, como você pode notar, ele é parecido com o verbo to find em inglês e significa encontrar, localizar, tá? Então, finden em alemão é localizar, encontrar. Mas esse não é o nosso verbo. Precisa de um outro ingrediente para a gente formar o verbo descobrir em alemão, tá? E o ingrediente é a palavra heraus. Heraus. Que raios significa heraus em alemão? A partículazinha her em alemão sempre tem um sentido, né? Tem a sua tradução mais voltada para cá. Dá a entender que algo está cá, mais perto, ok? Mais perto, ou aqui, está aqui. E aus é para fora, saindo de. Então, quando você tem her e aus, então você
tem a entender, né, no sentido mais primitivo da coisa, analisando a lógica por trás dessa palavra, né, para a gente construir um raciocínio, você tem saindo daqui para fora. Então, quando você emenda, né, daqui para fora, daqui para fora, para fora, daqui para fora, raus, que está cá, mas que sai, raus, daqui para fora, ok? Daqui para fora, raus. Esses são os dois ingredientes do verbo descobrir em alemão, tá? Duvido alguém explicar esse verbo para você dessa maneira. É meio esquisito, mas funciona. Então você emenda, tá? Até porque raus é um verbo que se divide ao meio, tá? Aqueles verbos que assustam a galera, que divide no meio quando está no presente e tal. Então o verbo descobrir em alemão é herausfinden. Descobrir. Ou a tradução mais esquisita nossa aqui é encontrar daqui para fora. Quando você descobre alguma coisa é porque você estava procurando de forma muito extensa. E quando você começa a procurar, vasculhar, você começa sempre mais perto e vai ampliando sua área de busca. Daí vem o verbo descobrir em alemão, herausfinden, tá? O último ingrediente aqui da nossa frase. Es gibt nur einen Weg, das herausfinden. Mas esta frase ainda não está completa, tá? Em frases como esta, nós precisamos de um reforço, como se fosse um suporte, para deixarmos o verbo no infinitivo. E este reforço vem por meio da partículazinha tu. Você pronuncia assim, tá? Tu. Tu, não é zu, é tu. Tu. Ela vai dar a sustentação para deixar o nosso verbo no infinitivo em frases assim, tá legal? Es gibt nur ein Weg, das zu herausfinden. Acertei, professor. Agora acabou. Pronto, sucesso. Não, tá? Como o verbo herausfinden, descobrir, é um verbo que quando usado no presente se divide ao meio, né? Ele tem esta preposição aqui, né? Ele tem esta preposição aqui. Aliás, a propósito, verbos que começam com as preposiçõezinhas, só um exemplo, aus, ab, an, auf, entre outras, quando temos uma preposiçãozinha dessa na frente do verbo, tá? Ou até hinein, hinein, ein, entre muitas outras, essa preposiçãozinha, quando o verbo está numa frase no presente, ela vai para o final da frase. Nós temos aquilo que nós chamamos os verbos separáveis. Em alemão, existe algo semelhante no inglês? Não, em inglês tem aqueles phrasal verbs, né? Por exemplo, workout. Aí, tipo, a segunda parte do verbo vem logo na frente dele, mas é bem mais simples do que no alemão. No alemão nós temos isso. Então, como o verbo descobrir é um verbo separável, o zu não vem atrás dele, mas vem no meio. No meio, tá? Ele vem no meio. Ou seja, antes da parte principal do verbo. Porque a parte principal do verbo não é a que vai para o final da frase, como o heraus, tá? A parte principal do verbo é a parte finden, tá legal? Sempre quando você tem verbos separáveis, estas preposiçõezinhas que vão para o final da frase não são a parte mais importante do verbo. Ok, elas dão um sentido final para a coisa? Dão. Elas podem mudar o sentido do verbo? Dão, mas elas não são a parte principal. A parte principal, por exemplo, é a parte que fica conjugada ali na frase. Então, o zu aqui vem antes da parte principal, tá? E aí, finalmente, nós temos a nossa frase. Só há uma maneira de se descobrir isso. Em alemão, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Só há uma maneira de descobrir isso, tá? Você vê que uma simples frase, você consegue fazer um estudo detalhado do que há por trás desta frase, entendeu? Para você construir o seu raciocínio na língua alemã e não só decorar frases aleatórias, tá? Poderia ser fácil, às vezes, se você prefere usar aquele método de ficar decorando frases, botando tudo no Anki, pode funcionar, mas tem muita gente que quer realmente dominar a língua alemã por completo e não ficar repetindo palavras feito um papagaio. E para você dominar a língua alemã por completo, só há uma maneira: você conhecer todos os seus aspectos, entendeu? Como um alemão conhece. Um alemão sabe perfeitamente
declinar isso daqui e colocar o tsu no meio do verbo, mesmo que ele não saiba os nomes, né? Ah, isso aqui é um acusativo, não, mas ele sabe fazer isso daqui. Então, se você quer ter domínio completo sobre a língua alemã, ficar decorando um monte de frases, eventualmente vai parar de funcionar, você vai ter que saber cada ingrediente, cada regra que rege uma frase como essa, tá legal? Se você preferir, você só decora, né? Se funciona, né? Cada um tem seu método de estudar. O que funciona para um, funciona para outro. Quem sou eu para ficar também querendo impor metodologia? Eu faço o que eu acho que vai funcionar melhor para você entender isso daqui. Tá legal? Es gibt nur ein Weg, das herauszufinden. Só uma maneira de se descobrir isso. Viu só como uma simples fase de um jogo de computador gera uma boa aula de alemão. Espero que você tenha gostado desta aula. Pretendo agora no mês de maio vir mais vezes aqui no canal com bastante conteúdo interessante, apesar de eu estar gravando a outra versão em inglês do nosso curso, né? Isso toma bastante tempo, mas pretendo vir aqui, se possível, quase todos os dias. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe um comentário aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e ótimos estudos!